de guidelines e vamos voltar à prescrição do exercício, que vai começar aqui neste slide outra vez, e tem, portanto, esta parte da matéria está relacionada com o que a professora Joana Freitas já avançou, mas vamos aqui voltar um bocadinho atrás, no início do processo, e vamos focar-nos naquilo que poderá ser a proposta de estudo transversal que, portanto, algumas pessoas do curso estarão interessadas em realizar e em colaborar utilizando os instrumentos que, entretanto, já foram traduzidos e validados para utilizar com mulheres grávidas. E, o voltar um bocadinho atrás tem a ver com centrar-nos nesta definição da prescrição de exercício. O que é que isto significa? Porque faz parte deste processo, ou melhor, isto é um processo do qual fazem parte vários passos. O trabalho de casa, entre aspas, que vos foi sugerido na aula sobre recomendações, ou na aula sobre guidelines, foi precisamente tentar identificar, uma vez que temos ali um documento orientador, neste caso temos vários documentos orientadores, em que a informação, na sua maioria, é semelhante, ou pelo menos é congruente, mas o que é que estes documentos, em termos de orientação para o desenvolvimento do processo de prescrição do exercício, nos ajudam enquanto profissionais da saúde ou enquanto profissionais do exercício físico a desenvolver este conceito da prescrição de exercício. Gostava que olhassem para a definição desta palavra e que com certeza vos é familiar, porque estamos habituados a que existe a prescrição de medicamentos, nomeadamente por parte do médico, e no fundo acaba por se confundir com esta receita médica, ou seja, é como se fosse só uma orientação. Por outro lado, fala-se neste conceito de prescrição do exercício, porque já desde há muito tempo que o exercício físico, em particular, e a atividade física em geral, é um comportamento que é equiparado a um medicamento. Pronto, e por isso se considera, aliás, há estudos interessantíssimos e revisões principalmente que assumem o exercício físico como um polimedicamento, um polypill, como se alguém tiver interessada em desenvolver uma revisão narrativa ou uma revisão sistemática sobre os benefícios do exercício físico na gravidez, será uma boa orientação pesquisar por este termo.
E quando eu digo há muito tempo, estamos a falar de alguns séculos antes de Cristo. Portanto, já há mesmo muito tempo que, obviamente, não vou contar a história do exercício ou da atividade física, mas há muito tempo que se sabe que realizar exercício físico permite que o corpo se desenvolva e previna um conjunto de doenças que, como nós sabemos, no nosso tempo, temos várias doenças que se devem, sobretudo, à inatividade física e também, obviamente, ao ambiente em que vivemos e à alimentação. Mas voltando aqui a este conceito, portanto, o conceito de prescrição do exercício não se esgota apenas em, pronto, está aqui uma receita, ou deve-se fazer isto, ou faça aquilo. Ou seja, não se esgota na promoção, não se esgota no aconselhamento, não se esgota na referenciação. Embora a promoção, ou a referenciação, ou a prescrição, ou a receita, o que queiram chamar, principalmente quando vem por parte do médico, do enfermeiro, e neste caso, no caso das grávidas, obviamente que as enfermeiras de saúde materna têm aqui um papel de extraordinária importância. Não me levem a mal eu dizer sempre enfermeiras, mas a maioria das nossas estudantes do mestrado de enfermagem de saúde materna são meninas e, portanto, eu tenho esta tendência de falar sempre nas meninas. Obviamente também há enfermeiros de saúde materna, mas pronto. Portanto, dizia eu que as enfermeiras, os médicos têm aqui um papel importantíssimo, mas a prescrição de exercício não se esgota só na receita, ok? Portanto, a prescrição do exercício tem a ver com um plano, portanto, tem a ver com um plano que é para ser executado e tem a ver com um conjunto de práticas físicas, no fundo, que podem ser mais organizadas ou até mais em autonomia, que sejam realizadas de forma sistematizada e que tenham um determinado objetivo. Portanto, e um determinado objetivo relacionado com as condicionantes de saúde, as necessidades, as características especiais de cada pessoa, e os restantes fatores de estilo de vida e, naturalmente, os atributos da condição física, os tais componentes da condição física. No caso, portanto, quando falamos da grávida, obviamente que temos que ter sempre em conta a dose certa, relativa à dose certa de exercício, portanto, o volume, que no fundo se traduz em volume de atividade física para aquela pessoa prevenir um conjunto de coisas que já aqui abordamos. Ou seja, se existe uma tendência para uma dor lombar decorrente das alterações anatómicas, nós devemos organizar o programa de exercício em função dessa prevenção. Se essa dor lombar for muito acentuada, existem programas com fins terapêuticos
e que não têm nada a ver com os fins recreativos, digamos assim, que podem e devem ser realizados, nomeadamente por um fisioterapeuta ou por um enfermeiro de reabilitação. Se a grávida vai ter tendência a desenvolver uma diabetes estacional, pois devemos organizar esse programa também em função dessa prevenção e ter muita atenção com a alimentação, como, aliás, já vimos com o professor Rui Jorge, e temos que ter outro aspecto extraordinariamente importante, que é a condição física. Portanto, as várias componentes da condição física que vão além, portanto, pressupõem, uma pessoa ter saúde pressupõe ter uma condição física razoável, certo? E, como tal, vai ser extraordinariamente importante perceber se aquele programa de exercício físico ou o volume de atividade física que ela vai realizar ao longo da gravidez são suficientes para manter ou, inclusivamente, melhorar os vários componentes da condição física. Portanto, alguma questão que eu esteja a falar de novo e que não percebam, por favor, perguntem, ok? Como tal, e por isso é que este processo de prescrição do exercício, que muitas vezes aparece com este termo de avaliação e prescrição do exercício, e esta avaliação e prescrição do exercício é uma designação decorrente do ACSM, portanto não fui eu que inventei, foi o Colégio Americano da Medicina do Desporto, que criou esta figura não só do médico do desporto, como a medicina do desporto, como o fisiologista do exercício, e pressupõe que, para nós realizarmos um determinado plano, eu tenho que avaliar um conjunto de aspectos para melhor desenvolver esse plano, ok? Ou seja, se eu quero que ou melhor, se eu vou sugerir àquela pessoa que realize uma determinada atividade durante a semana, eu tenho que perceber se aquela pessoa, à partida, cumpre ou não aquilo que está indicado nas guidelines, nas recomendações, certo? Eu tenho que perceber se aquela pessoa é sedentária para, para lhe poder recomendar a realização de alguma coisa, não é? Se ela é sedentária, eu se calhar não posso dizer, olha, agora vai passar a frequentar sessões bidiárias de hidroginástica, certo? Por outro lado, se ela é superativa, não é? Portanto, uma pessoa que vai ao ginásio todos os dias, eu tenho que perceber até que ponto é que vai continuar, até que ponto é que deverá adaptar aquilo que faz. Isto acontece muitas vezes com atletas, e não vou estar a perguntar. Mas tem que. Não se esqueça de fazer pelo menos 20 minutos todos os dias. Portanto, entre aquilo que eu vou dizer às pessoas
e aquilo que deverá ser o tal plano que a grávida vai realizar, eu tenho que perceber aqui qualquer coisa, certo? Mais exemplos, conseguem partilhar? Já temos a Karina. Mais exemplos. Isto é para as meninas do exercício, mas também para as meninas da saúde. O que é que eu tenho que perceber primeiro antes de recomendar o que quer que seja ao meu cliente ou à minha utente? Porque elas não são pacientes. Estilo de vida antes de iniciar a prática E e mais? quais é que são os hábitos, quais é que são as rotinas diárias e os hábitos alimentares e isso já está a ser acompanhada pelo médico ou não, isso tudo acho que é importante. O estar a ser acompanhada pelo médico é um pressuposto para nós, não é? Portanto, para nós, profissionais do exercício, pelo médico ou pela enfermeira, porque há centros de saúde que inclusivamente têm estas consultas pela área da enfermagem. Certo, Ana Filipa? Não estou a dizer disparates. Mas, do ponto de vista da enfermagem, o que é que me diz, Ana Filipa? Coitadinha da Ana Filipa. Esteve a Não, fazer não, não, não. noite. Não, tenho que me manter ativa, senão não dá. Portanto, temos que ter a certeza em termos ecográficos está tudo correto, diga. Não, mas a minha pergunta é, no processo de recomendar exercício físico ou aconselhar para o exercício físico, ou prescrever exercício, como os médicos gostam de dizer, e felizmente fazem, o que é que acha que deve ter em conta? Portanto, vai dizer a toda a gente, olha, inscreva-se no ginásio ali ao lado. Não, claro que não. Ou seja, tem que ser sempre alguém, pelo menos ou termos a certeza que é alguém que está habituado a lidar com esta população. Ahm, e, e que elas procurem, infelizmente, não. Hoje em dia é muito difícil conseguirmos que uma mulher ou tenha alguma, não é por disposição, mas também um valor monetário disponível para que possa ser acompanhada. E eu acho que esse é o principal problema. Ok. Eu noto muito, por exemplo, em preparação para o parto também, que isso é uma das grandes barreiras. Mas os programas de preparação para o parto que existem nos hospitais públicos não se paga, ou paga? Não, Não se paga. não, Pronto, no privado, nas clínicas privadas é que tem que se pagar, mas o serviço também é mais completo, não é? exatamente. Pronto, muito bem. E mais questões? Portanto, temos as questões do nível de vida, que obviamente se eu não posso dizer a toda a gente, olha, conheço o personal trainer mais giro de Lisboa portanto, custa 400 euros por mês e, portanto, vai ficar muito bem entregue. Não posso dizer isto a toda a gente, não é? Por questões óbvias. Mas posso recomendar o seguirem pronto, programas a nível das câmaras ou dos hospitais que sejam gratuitos, que já começa a haver em vários sítios, como posso encaminhar para determinados recursos, como o nosso canal YouTube, que é grátis, certo?
Pronto, apesar de não ter o acompanhamento. Era isso que eu ia perguntar, ou seja, nós sabemos que as grávidas não devem praticar exercício físico sem serem vigiadas, não é? Ou pelo menos acompanhadas. Portanto, aqui é um bocadinho colocar nos pratos da balança. Atenção, Ana Filipa, sabemos que é mais eficiente e mais eficaz a prática física ser supervisionada por um profissional qualificado para o efeito. Tá? Não obstante, realizar atividade física e realizar determinadas formas de exercício que elas estão habituadas a realizar é sempre de recomendar. Portanto, e nunca ir ao contrário. Isto é um medicamento, mas atenção. Portanto, eu não vou dizer às pessoas, olha, não tem prescrição, tome na mesma o medicamento. Isso não se faz. Mas relativamente ao exercício, há muitas formas de prática que se não querem supervisão, tudo bem, ninguém morre. Portanto, façam na mesma qualquer coisa, pelo menos o que estão habituadas a fazer. Tá? Porque também existem pessoas que, tendo capacidade financeira, não estão interessadas em inscrever-se num ginásio em aulas de grupo. Tá? São os chamados bichos do mato. Temos pessoas que, tendo capacidade financeira, querem ir para a aula de grupo e não querem o treino personalizado porque gostam de estar inseridas. Portanto, as pessoas são todas diferentes e nós temos que ajustar, os planos, não é? E a prescrição àquilo que é a vida delas. Mas, efetivamente, a capacidade financeira é extremamente importante. O termos confiança, obviamente, para quem vamos referenciar, é outra coisa importante, não é? Em termos de confiança, quem é que vai receber aquela pessoa, se é a nível do programa comunitário, que tem lá uma pessoa que vai acolhê-la e ajustar, ou aquela pessoa afinal trabalha no ginásio ou faz treino personalizado de forma independente. Temos também aqui questões culturais, certo? Que principalmente com o aumento e a diversidade de migrantes e de outras comunidades, principalmente em determinadas regiões do país, vamos ter formas ou melhor, elas têm formas completamente distintas de olhar para, aliás, para a própria saúde, quanto mais para a atividade física. Há muita influência da parte masculina, não é? E das mães, inclusivamente das mães, das sogras. Há ainda muitos tabus culturais em determinadas regiões do mundo que depois se traduzem para o sítio, ou melhor, vão afetar muitas vezes de forma negativa o sítio onde vivem, não é? Como Portugal. E relativamente às pessoas que, por exemplo, têm uma atividade física intensa relacionada com a atividade profissional. Aí é sempre uma questão de gestão, ou seja, não posso. Uma mulher que tenha uma atividade profissional super intensa e que se calhar até vem para casa de baixa por causa disso, vai fazer exatamente o efeito contrário. Portanto, elas vêm para casa e não se mexem mais, não é? E temos O que que é muito mau. incentivar. Claro, claro, claro que sim. Portanto, acho que é uma janela de oportunidade boa para Re- iniciar ou pelo menos manter a atividade física que já estão habituadas.
ou então introduzir outro tipo de exercícios, ok? Que se calhar ela vai continuar a precisar de ter a parte do relaxamento, a parte da flexibilidade, a parte da postura e eventualmente até continuar a trabalhar. A Filipa mencionava, a Filipa Daniela mencionava a atividade profissional também, certo? A alimentação, não é? Portanto, Sim, também é importante termos já atenção se há algum histórico de doença associada ou não, porque algumas mães já podem ter alguma doença associada e temos de ter isso em conta. isso e mais. Principalmente quando as mães, as grávidas, estão já numa determinada faixa etária, que hoje em dia voltou a ser comum, não é? O que há tempos quando eu digo há tempos, talvez há 70 anos, há 100 anos, era comum as pessoas terem filhos entre os, sei lá, 18 e os 50 e tal, certo? Havia, se formos ver os nossos ou vossos trisavós ou bisavós, tínhamos uma taxa de natalidade muito elevada ao longo da vida, também tínhamos uma taxa de mortalidade elevada, mas era perfeitamente. Portanto, havia muitas histórias de quem tinha parido não sei quantas vezes, 10 vezes, 20 vezes, certo? Hoje em dia, depois houve ali uma retração em termos de número de filhos, em termos de idade para se ter filhos. Houve ali muita influência do ponto de vista da atividade profissional, porque uma mulher a trabalhar continua a ser diferente de um homem, para o bem e para o mal. E hoje aquilo que estamos a assistir nos dias que correm são menos filhos, idade materna a aumentar relativamente ao primeiro filho, certo? Portanto, o primeiro filho é o verdadeiro choque hormonal, porque antigamente era normal parir aos 50, era. Mas aos 50 provavelmente estava a parir pela 10ª vez. E hoje em dia é normal aparecer, quer dizer, é mais comum aparecer às vezes pessoas que aos 40 e muitos, 50, têm o primeiro filho. Portanto, e aí é um choque hormonal numa fase mais tardia, porque biologicamente o nosso corpo tem ali um período ótimo para acolher, no fundo, acolher este choque hormonal, não é? Portanto, essa questão das eventuais condições de saúde ou de doença são particularmente importantes a cautelar, portanto, é particularmente importante que estejam devidamente diagnosticadas pelo médico, e por isso é que é absolutamente indispensável que, portanto, a mulher esteja a ser seguida do ponto de vista da vigilância da gravidez, que é uma das coisas boas do nosso país, porque é gratuita é gratuita para toda a gente, certo? Não está disponível. Pois, as maternidades estão fechadas, mas isso é outro, é outro assunto. Eu acho que isso é uma sorte a nível de exposição geográfica. Acho que isso aqui no Porto não se verifica tanto. Acho que aqui no Porto está mais controlado. Sim, sim. No Porto e no resto do país, mas enfim.
É um assunto que não tem piada, que é muito triste, mas que também não é agora o nosso tema. Mas, na verdade, todas têm direito a ser seguidas no Sistema Nacional de Saúde, ou por um médico, ou por um enfermeiro ou enfermeira, ao longo desse processo, e diagnósticos são feitos pelo médico e por mais nenhum profissional. Muito bem. Mais coisas. Portanto, o que é que me interessa aqui identificar para promover ou prescrever exercício? Eu acho que no fundo passa um bocadinho pelo fazermos aqui uma bela conversa com a pessoa, perceber o histórico dela em primeiro lugar, perceber as expectativas dela, porque é que ela está ali, se é ela que quer ou se foi o médico que mandou, perceber os objetivos que ela tem, para tentarmos perceber e alinhavarmos aqui um programa no qual ela pensa que vai fazer uma coisa e nós estamos a dar outro programa, não é? Portanto, isso perde-se logo ali a motivação e o aluno. Percebermos com uma bela conversa, como se fosse uma conversa entre um psicólogo, não é? Ou entre duas amigas, perceber o que é que ela necessita, todo o historial dela, seja de doenças ou não, e a partir daí, devagarinho, perceber também a dor dela, a dor mental, ou seja, porque é que ela está realmente ali, o que é que ela pretende fazer no futuro, se ter um acompanhamento ou se fazer as coisas sozinhas por incapacidade financeira, se tem apoio também em casa, se tem esse tempo, ou seja, no fundo acho que é importante essa conversa, perceber toda a rede que existe ali, para depois aconselharmos na nossa área de desportivo o que é que vamos fazer e encaminhar para os outros profissionais, por forma a que ela perceba que é importante haver aqui uma equipa multidisciplinar para que tudo corra bem. Muito bem. A parte da dor não percebi. A dor emocional, emocional, ou seja, porque é que ela está ali? Exatamente, sim. Ela está porque quer ou porque foi o médico. Exato. Ok. Portanto, supostamente estaria ali por iniciativa própria, pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, certo? Em alguns casos, temos clientes em que a motivação é o medo de engordar. Portanto, eu disse ontem que este medo de engordar pode ser uma boa, um critério que as leva à prática a inscrever-se no ginásio, portanto, não é o melhor motivo, não é? Mas efetivamente é um motivo que às vezes aparece e, portanto, temos é que aproveitá-lo, não é? E dizer, elogiar, e olha, fez muito bem, mas agora vamos ter que aumentar alguns quilinhos. Portanto, se ela for muito magra, tem ali mais margem. Se ela já for gorda, portanto, é uma boa forma de ter práticas. A Lucy, fez aí uma referência muito interessante, portanto, o apoio social é extraordinariamente importante, ok? A motivação, portanto, que intrínseca ou extrínseca que aquela pessoa vai ter, de que forma é que podem ser os profissionais de exercício ou os profissionais da saúde a colaborar com estas motivações, ou até que ponto é que deverá intervir um psicólogo da área do exercício e saúde relativamente a uma série
de aspectos, nomeadamente a prevenção de depressões, a gestão da ansiedade, em que o exercício poderá ajudar, mas será o psicólogo a definir e a ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho. Outra coisa muito importante que referiu, os objetivos, certo? Portanto, os objetivos, perceber os objetivos das pessoas. Relativamente ao programa de exercício físico, é absolutamente fundamental. Portanto, porque primeiro para apresentar resultados, não é? E os resultados não quer dizer que ela vá ficar muito forte e muito em forma. Os resultados podem estar relacionados com apenas ela sentir-se feliz com aquele profissional durante aquele tempo, tá? Como para outra, uma grávida mais ativa, se calhar, ou uma atleta, os objetivos poderão ser manter ali as componentes da condição física. E se ela, uma atleta, se perceber que está a diminuir as componentes da condição física, poderá ser um fator altamente desmotivante para continuar essa prática. Tá? Por outro lado, as capacidades iniciais, portanto, que eu creio que a Filipa Daniela já falou. Portanto, eu tenho que perceber que tipo de o que é que ela consegue fazer, o que é que está habituada a fazer e, muito importante, o que é que gosta de fazer. Okay? Às vezes perguntam-me qual é o melhor exercício para realizar durante a gravidez. E a resposta é sempre a mesma. É aquele que ela gosta de fazer e que ela faz. Ok? Portanto, não vale a pena eu dizer a alguém que a hidroginástica é uma coisa espetacular e a pessoa diz-me: mas eu não gosto de piscinas, sinto-me mal na piscina. Portanto, não vale a pena eu continuar a insistir que a hidroginástica é uma coisa fantástica, certo? Ou se a pessoa, ou eu dizer, pronto, uma caminhada na praia ou exercício na praia é espetacular, porque tem ali a areia e o pé descalço e o mar, portanto é só maravilhas. E a pessoa vive em Bragança, tá? Portanto, temos que ter aqui. É claro que este exemplo é absurdo, mas por vezes podemos estar a fazer recomendações que não fazem sentido para as pessoas se não soubermos a priori um conjunto de informações que são profundamente essenciais para poder ajustar o melhor possível o nosso programa. A todo este a toda esta informação, nós podemos colocar aqui nestas duas primeiras caixinhas, ok? Ou seja, qual é o estado de saúde, quais são as características daquela gravidez, ok? Do ponto de vista das adaptações normais ou menos normais que já falámos, anatómicas, biomecânicas, da composição corporal. Aliás, a composição corporal até faz parte da condição física, da
as fisiológicas. Portanto, é de todo importante perceber em que fase está, como é que se está a adaptar, qual é a sua relação e experiência com o exercício, antes de planear o que quer que seja e estabelecer objetivos realistas. Portanto, e quando falamos em objetivos realistas, tem a ver com o que é que a pessoa está à espera, mas também o que é que a pessoa está motivada para e o que é que a pessoa vai ser capaz de acompanhar, e como tal, portanto, estamos aqui na fase da avaliação pré-exercício que, passa por perceber, portanto, além destas questões, além dos objetivos, duas coisas muito importantes: barreiras e facilitadores. Portanto, alguns dos aspectos que referiram têm a ver com as barreiras que podem existir, algumas reais, outras imaginárias, na vida daquela grávida, como, por outro lado, os facilitadores, tá? Portanto, existem inclusivamente trabalhos realizados com diversas populações em diversas partes do mundo que nos indicam aquilo que poderão ser as principais barreiras e, por outro lado, os principais facilitadores para a prática de exercício físico durante a gravidez. Portanto, aliás, fica aqui mais uma ideia de estudo de revisão ou de estudo transversal, ok? Barreiras e facilitadores, porque a identificação dessas barreiras e a identificação desses facilitadores permitem, no fundo, facilitar o processo do profissional da saúde e do profissional do exercício físico naquilo que é a prescrição do exercício. Muito bem, então temos características, objetivos, barreiras, facilitadores em geral, e temos como variáveis, portanto, saúde, vimos a atividade física, portanto, o nível de atividade física, que é absolutamente fundamental, e é sobre isso que vamos incidir a nossa prática, além de outras componentes do estilo de vida. Sim ou não? Está-me a faltar alguma coisa? Hello? Penso que está, de uma forma geral, penso que está tudo. Podemos ir mais longe, Lucy. E a Lucy falou aí de algumas coisas muito interessantes, como a parte psicológica, não é? Podemos pensar na qualidade de vida. Portanto, há uma série de variáveis que há variáveis que são absolutamente imprescindíveis para eu recomendar o que quer que seja, certo? Há outras variáveis que poderão ajudar no processo, poderão permitir um melhor acompanhamento da grávida e, inclusivamente, poderão facilitar a nossa ação em termos de referenciação para outros profissionais. Tá? Ou seja,
que é que eu quero com isto dizer? Eu não sou nutricionista, certo? Não sou nutricionista, não devo falar sobre prescrição de dieta, porque a prescrição de uma dieta é da competência de um nutricionista, certo? Mas posso aconselhar uma grávida relativamente a uma dieta saudável e, melhor ainda, posso referenciar a grávida para um profissional qualificado, tá? E posso utilizar algum tipo de instrumento, principalmente de autorreporte, que permita identificar um determinado padrão que leve a que aquela pessoa, ela própria, perceba, se calhar eu devia falar com um profissional qualificado, certo? Outro exemplo, eu não sou médica e, como tal, eu não faço diagnósticos, nem faço e as perguntas que eu vou fazer do ponto de vista do estado de saúde servem única e exclusivamente para eu ajustar com mais cuidado e mais pormenor o programa de exercício, certo? Mas também me servem para, se eu utilizar ferramentas de autorreporte, servem para, eventualmente, se identificar alguma questão que leve a que a pessoa perceba que tem que falar com o médico ou com o enfermeiro ou com o fisioterapeuta. Certo? Portanto, e é neste sentido que existem ferramentas que vamos ver algumas, portanto, há mais, mas existem ferramentas que qualquer profissional pode usar e que servem essencialmente, em primeiro lugar, o propósito de ajustar o melhor possível os programas de exercício ou outros programas prescritos por outros profissionais. Tá? Até pode servir para algum diagnóstico portanto, subsequente a essa primeira avaliação, servir de prescrição para alguma forma de diagnóstico médico, ok? Mas, portanto, dois propósitos: ajustar o programa de exercício físico e, eventualmente, de promoção do estilo de vida saudável, ok? E identificar eventual referenciação para um profissional qualificado em determinada matéria. Tá? Outro exemplo, eu posso utilizar um questionário de stress, ansiedade, bem-estar, qualidade de vida para melhor identificar estados de ansiedade e de stress, okay? que me permitam perceber que, pronto, eu aqui com o meu programa de exercício posso incluir determinadas componentes do ponto de vista pedagógico que ajudem a controlar esta ansiedade, que é perfeitamente normal durante a gravidez, às vezes ultrapassa aquilo que é saudável e pode inclusivamente ultrapassar, ou melhor, passar o limite daquilo que é considerado razoável, certo?
Ou seja, eu tenho ali um instrumento que me permite melhor organizar o programa de exercício, que me permite avaliar os efeitos, os potenciais contributos do programa de exercício passado algum tempo relativamente à minha cliente, mas pode também permitir identificar se aquela pessoa deve falar com um psiquiatra ou com um psicólogo, certo? Porque eu não vou fazer prescrição de tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, não é? Nem vou fazer, aliás, não vou fazer prescrição de medicamentos de todo, nem de suplementação. Portanto, isso, até a suplementação deve ser verificada pelo nutricionista, porque, como já perceberam também na aula, a suplementação não é inócua e portanto, as pessoas devem fazer análises e devem falar com o nutricionista. Por conseguinte, eu tenho um conjunto de ferramentas para poder utilizar que fundamentalmente têm um propósito, mas podem também servir como alerta, okay? Relativamente à necessidade de intervenção de outros profissionais, neste caso da área da saúde, ou o contrário. Portanto, se um profissional de saúde identificar que aquela pessoa é completamente sedentária, se calhar era bom indicar a intervenção de um profissional do exercício que a consiga, do ponto de vista pedagógico, fazer ali uma progressão para que ela realize o que quer que seja, o que quer que seja adequado para o caso dela. Portanto, vamos voltar aqui onde é que eu estava. Portanto, neste sentido, estão aqui na imagem alguns documentos ou alguns instrumentos que se trata precisamente de ferramentas de autorreporte, ok? Que estão validadas internacionalmente. Algumas está validada a respectiva tradução, que é uma coisa diferente. Portanto, construir um questionário, validar um questionário é uma coisa, validar a tradução e adaptação cultural de um questionário é outra coisa, e outra coisa ainda também é se aquela ferramenta está validada para uma determinada população. Okay? Neste caso, estamos a falar de grávidas. Esta listagem, aqui do lado esquerdo, temos aqui o desenvolvimento e validação de um inventário de sintomas relacionados com a gravidez. O que é isto? Estes autores criaram no fundo isto é uma checklist, chamaram-lhe inventário, mas no fundo é uma checklist de sintomas mais comuns que vão ocorrer ao longo da gravidez, e alguns deles ocorrem no pós-parto ou estendem-se para o pós-parto, e por conseguinte
é uma lista que depois tem uma bolinha à frente para assinalar se já aconteceu, se acontece muitas vezes, se aconteceu no primeiro trimestre ou no segundo trimestre. Pronto. O que é que, porque é que é interessante? Para já é interessante porque é uma coisa muito simples de preencher, é só mesmo fazer assim um tique, e permite que ao longo do tempo, portanto, isto pode ser respondido, aliás, pode ser respondido todas as semanas, porque às vezes há sintomas que aparecem ou desaparecem no período de uma semana, mas parece-me razoável que seja preenchido em cada trimestre. E também me parece razoável que possa ser preenchido uma vez por mês ou de 6 em 6 semanas. Portanto, porque é efetivamente uma ferramenta extremamente simples. Esta ferramenta foi traduzida para espanhol e o processo foi validado formalmente e foi também traduzida para a língua portuguesa e podem encontrar esta lista na agenda da gravidez ativa que está disponível para ser descarregado de forma aberta e é um complemento do Guia da Gravidez Ativa e será um questionário também interessante para ser utilizado via Google Forms e de vez em quando pedirmos às senhoras que o preencham, porque vai-nos dando alguma indicação sobre a necessidade de adaptarmos algumas formas de exercício. Ou seja, alguns sintomas são normais, não têm nada a ver com o exercício, ou o exercício não tem nada a ver com esses sintomas, mas podem se traduzir em motivos para abandonar a prática, como por exemplo as náuseas, os vômitos, que são normais. Vai haver ali uma fase que não é certo que seja sempre a mesma, em que a pessoa, por exemplo, pode enjoar e vomitar porque está a percepcionar demasiado o cheiro do detergente dos balneários de um determinado ginásio. Ok? E o que é que vai acontecer? Vai deixar de ir ao ginásio, ou pelo menos vai deixar de ir ao balneário, porque aquele cheiro passa a ser tão intenso e ela abandona. Portanto, isto acontece mesmo, ok? Portanto, é um sintoma que é normal, é um sintoma que não tem nada a ver com o exercício, não existem estudos que relacionem a prática da atividade física com a maior parte destes sintomas, são normais, e como tal, portanto, não há nada a fazer por essa via. O que há a fazer? Alterar o ambiente em que estamos a realizar o exercício, se é isso que vai provocar desconforto naquela pessoa, ok? Portanto, sintoma, portanto, checklist de sintomas associados à gravidez que podemos ver melhor portanto, na agenda da
gravidez ativa. Aqui ao meio temos uma das ferramentas mais utilizadas a nível internacional. Isto é uma ferramenta de autorreporte relativamente a questões gerais de saúde e que, portanto, chama-se PARQ Plus. Porquê PARQ Plus? Isto é um questionário de preparação para a atividade física para toda a gente, ok? É mesmo este o nome do questionário, ou seja, The Physical Activity Readiness Questionnaire for Everyone. Aqui, portanto, esta ferramenta tem aqui 7 questões, que na verdade são 9, porque algumas delas implica aqui 2 quadradinhos. A pessoa responde sim ou não, ou seja, se teve algum problema, se o médico alguma vez disse que não podia fazer exercício, se alguma vez desmaiou, e no final, portanto, se respondeu sim a alguma destas questões, a pessoa é feita a recomendação de falar com o médico. Este questionário costumava existir em vários ginásios, ou em todos os ginásios, era obrigatório em todos os ginásios. Na minha opinião, devia continuar a ser obrigatório. É uma ferramenta que se aplica na população adulta, portanto, deve ser utilizada em todas as pessoas entre os 18 e os 64 anos. Existem outras versões para pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, e aqui este plus significa que a determinada altura o questionário que tinha uma folhinha passou a ter mais 2 folhinhas, com mais questões, e portanto é perfeitamente opcional continuar a responder a perguntas. Ou seja, se respondeu que sim a alguma destas questões, deve falar com o médico e continuar a preencher as páginas 2 e 3. Decorrente da importância deste questionário, e após, ou melhor, antes da publicação das guidelines do Canadá, foi desenvolvido um questionário que se chamava PARMEDEX for Pregnancy, ou seja, era um questionário que se referia à grávida. Esse questionário foi substituído por um novo questionário, que é o que estão a ver aqui do lado direito, o Get Active Questionnaire for Pregnancy, que foi publicado logo a seguir às guidelines do Canadá em 2019, portanto foi criado pelo mesmo grupo de trabalho, e este questionário tem 2 folhinhas, identifica aqui um conjunto de questões que se podem traduzir em contraindicações absolutas ou relativas, assumindo que a maior parte das gravidezes vão ser saudáveis e a maior parte destas supostas contraindicações são relativas, portanto, requerem adaptação do exercício e não paragem do mesmo. E na segunda página são colocadas questões gerais relativamente à atividade física que ela realiza. Portanto, estas 3 ferramentas
são interessantíssimas e importantíssimas para poderem ser utilizadas com todas as nossas grávidas, quer eu trabalho enquanto profissional de exercício, quer enquanto eu trabalho mais numa perspectiva da promoção do exercício físico. O questionário está aberto portanto, no website da CICEP, onde podem encontrar vários idiomas, porque no Canadá eles publicam sempre em inglês e francês, e depois têm esta preocupação de publicar em vários idiomas. Nós realizamos essa. Tem também um questionário que se destina a ser preenchido pelo médico. Nós realizamos essa tradução e por conseguinte, têm o questionário. Aliás, trabalhamos com uma equipa brasileira e temos este questionário publicado, validado em português de Portugal e português do Brasil. Estamos agora a fazer o mesmo com o do pós-parto, mas isso só vos conto para a semana. Agora